Aqui na Brasília 78, já temos aqui as molas, que é um pouquinho mais forte, 56 libras. E ainda vai ter o adicional dessa pecinha aqui, que ela vai aqui na válvula para não detonar com a válvula. É só encaixado, não tem segredo, ela fica assim. E como ela tem um espaço bem grande aqui, para ela escapar, teria que ter uma folga de válvula bem grande para ela poder sair. Então ela fica assim. O código da peça é esse daí. Dessa outra marca famosa. De vareta, então a gente vai usar essa aqui de aço. Da Sport System. E aí então não tem segredo, é colocar aqui, colocar o balanceiro e fazer a regulagem de válvulas. A regulagem de válvulas é aquela que vocês já sabem. E agora já temos os lash caps para evitar de ficar macetando aqui a válvula. As molas, por elas ser um pouquinho mais pesadas, mas é pouca coisa, gente. Não, quando a gente fala um pouquinho, é mais ou menos igual a questão da folga zero. Não é que seja mais pesado, ela é um pouco. Só que girando o motor com a mão, você ainda não sente esse peso. Você sente uma maior firmeza, mas não sente um peso que você tenha que forçar a ferramenta para poder girar. Esse é um ponto. Ela é um pouquinho mais pesada que a original. E o porquê que a gente fez isso? Porque este motor, ele passou por algumas alterações. E a gente achou melhor colocar essa mola, porque as que estavam aqui já é de motores passado. Então a gente não sabe quantos anos tem isso daí. Então a gente resolveu colocar novo. O correto, quando você faz uma retífica de cabeçote, seria colocar guias novas, molas novas, pratos novos, mas nem sempre no mundo real é assim que funciona, tá bom? Então a gente percebeu que as molas não estavam tão 100% e a gente aproveitou para trocar. Colocamos essas daqui que é um pouquinho mais, são 56 libras a mais. Girando pela polia com a ferramenta, você não sente essa pressão toda. Você sente que o motor está um pouquinho mais firme e só, tá bom? Além da regulagem de válvula, tem mais uma questão que vai ser legal mostrar, mas como eu não tenho uma ferramenta específica, eu vou detalhar alguma coisa que é interessante para quando você for colocar um comando, quando você for fazer algum tipo de serviço, aí você estar ciente. O que acontece? Os pratinhos estão alinhados. Olhando por cima, eles estão iguais aqui. Aí você vai dizer assim, ah, mas o meu carro não está tão legal, porque provavelmente tem alguma sede que está um pouquinho mais alta do que a outra, talvez uma válvula pode estar um pouquinho com mais material do que a outra, então um pouquinho é aceitável. O que vai acontecer agora? Eu vou girar o motor até o afundamento total. E o que vai acontecer com isso? A gente vai ver se não vai encontrar os elos da mola, porque se encontrar, vai quebrar. E aqui eu tenho então o afundamento total da válvula de escape.
Olhando por cima, o pratinho fica mais ou menos rente aqui. Então não teve alteração no curso. Quando você tem um comando um pouquinho maior, o que acontece? Esse pratinho ele vai mais para dentro. Ou quando você tem até mesmo aí o prato do AP, ele vai mais para dentro. E aí acaba tendo o choque das molas, dos elos das molas. Então, neste caso aqui, para você ter uma ideia se o teu comando ele é muito grande ou não, é só você fazer isso. Vai rodando ali o motor até ele entrar todo para dentro aqui a válvula. Quando ela estiver voltando, você ajusta aqui como se fosse assim no ponto zero. E aí você vai ver se ela passa para dentro da borda aqui, significa que você tem um comando um pouquinho maior. Do contrário, você tem um comando normal. E se ela ficar mais para fora, você tem um comando mais normal ainda. Que aí vai requerer outro tipo de ajuste. Mas até então o que acontece? Esse aqui é o ponto máximo, que ela está para dentro. Ou seja, esse é o levante máximo do comando. E eu tenho as molas lá longe. E na posição de descanso eu tenho essa distância aqui. E mesmo que você faça alguma alteração, você tem que ficar atento com isso, porque se encostar os elos, vai quebrar a mola. Tem que ter ali uma distância. Lá na especificação do Mercado Livre ele diz o seguinte, que vai tocar os elos com 24. Tirando essa medida, eu tenho 27. Então, dependendo do comando que você vai pôr, também essas molas não vai ser indicado. Se você tem um comando de levante um pouquinho maior, aí você tem que trocar de mola, porque senão vai fechar e vai ter problema. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.